Muito bem, então o que nós vamos ver? Agora nós vamos ver o cálculo, como se calcula a intensidade de uma força magnética. Que força magnética? Então nós vimos lá o magnetismo, como funciona, se você põe uma partícula, entra uma partícula, ou é lançado uma partícula, então aqui a representação de um campo magnético, campo magnético gerado por dois polos de um ímã, e vamos lançar uma partícula positiva aqui. Essa partícula, a hora que entrar nesse campo magnético, a tendência dela é sofrer uma força. Pode ser que não, dependendo do caso, mas normalmente ele vai sofrer uma força que vai ser dada pela seguinte forma. Fm, força magnética. Então, a força magnética é dada por um produto do valor do campo magnético, então, produto da carga, da força, não importando o sinal, então, normalmente coloca-se o módulo da carga. O que é módulo? Se a carga for positiva ou se a carga for negativa. A intensidade da força não depende se a carga for positiva ou negativa. Tá? Nós estamos calculando a intensidade da força. E também vai estar relacionado com a velocidade. Que velocidade? A velocidade com que ela for lançada aqui dentro. Muito bem. Agora, se você observar, ele está lançando mediante um ângulo. Eu posso mudar o ângulo. Então, este ângulo de entrada também tem influência na força magnética. Muito bem, e qual é o ângulo de entrada? O ângulo está representado pelo seno do ângulo. O ângulo é representado pela letra θ. Então, o que eu tenho aqui? Para calcular, eu tenho 1, 2, 3, 4 variáveis e aqui um valor que é constante, dependendo do ângulo, vai receber o seno, normalmente pronto ou está numa tabela. Muito bem, então o que nós temos aqui? Uma fórmula de calcular a força magnética. Então o que nós estamos vendo é exatamente isso. Força magnética, a intensidade. Lógico que ela vai depender da intensidade do campo. Se eu tenho um ímã pequeno, faz pouca força. Se eu tenho um ímã grande, ele faz mais força, né? Mesma coisa, a quantidade de carga. Então, se eu tenho um corpo com mais carga elétrica, ele vai receber mais força magnética. E a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a força que vai receber. Então, é diretamente proporcional ao campo, à intensidade da carga e a velocidade. Muito bem, então assim que se calcula. Como nós vimos agora, mesmo eu falei, quando a carga é lançada no campo magnético, ele pode vir a sofrer uma força. Por quê? Pode ser que não tenha essa força? Pode. Ó. Por exemplo, se o campo magnético não existir, se o campo for zero, é o zero aqui, zero, a força é zero. Então, se não tem um campo, eu não tenho essa condição. Mesmo que eu tenha essa condição, lancei uma partícula. Essa partícula é neutra. Então, se a quantidade de carga da partícula for zero, esse elemento for zero, tem um zero na multiplicação, o resultado também vai ser zero. Que mais? Se essa partícula for colocada no campo magnético, não lançada, então, se ela for colocada em repouso, a sua velocidade é quanto? A velocidade igual a zero. Então, daí eu tenho a força magnética e recebe sobre ela zero. Então, tenho três condições, tenho mais uma ainda. Qual? Se o seno é zero, e agora, vamos lá lembrar o conceito de trigonometria? Quando o seno é zero? Quando os ângulos são 0 graus ou 180 graus. Então, quando eu tiver θ igual a 180 graus ou 0 graus, a força também vai ser zero. Como assim 180? A carga está
na mesma direção, mesmo sentido ou sentido oposto. Aqui ela tem 180 graus com o campo e aqui ela tem 0 grau com o campo magnético. Ela não vai receber uma força que vai tender a desviar a sua trajetória, ok? Vamos ver então. Força magnética, as unidades. Qual é a fórmula? Mesmo Fm, que não é rádio, é igual ao campo magnético, intensidade do campo magnético, vezes a quantidade de carga, vezes a velocidade e vezes seno do ângulo. Muito bem. Então, seno é um número puro, não tem unidade. A força, se é força, a unidade é Newton. O campo magnético, a unidade do campo magnético é um T maiúsculo, um Tzão, assim, que é chamado de Tesla. Muito bem, então são tantos teslas que se mede um campo magnético, certo? E a quantidade de carga, nós já vimos lá, na eletrodinâmica, na eletrostática, então carga é dada em Coulomb. Muito bem. E velocidade, aqui a velocidade só cabe em metros por segundo. Então são essas unidades que vão ser usadas. Basicamente, a utilização deste conceito, desta forma, está no seguinte, ó. 1, 2, 3, 4 variáveis. O que você vai receber? 3 delas, o seno, que é uma constante, e vai calcular uma delas. Ou vai calcular a força, ou você tem a força e calcula a intensidade do campo magnético, ou a carga, ou a velocidade. Então, esse é o conceito físico, a parte matemática do conceito da equação é isso. Eu tenho alguma variável, você vai receber as outras, e aquela eu vou buscar. Então, esse é o princípio. Daí vamos ver algum exemplo. Nós temos aí uma representação em forma de um desenho ali, não saiu muito bem a parte do campo magnético. Então, vamos colocar o campo magnético mais embaixo. O campo magnético ficou um pouquinho escondido lá. 2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Então, aí eu tenho o campo magnético. Aqui está dizendo que uma carga Q está lançada a 8.000 metros por segundo, e é pouco, as velocidades aí são muito maiores até. Sob um ângulo de 30 graus, e essa carga tem 5 coulomb. E daí calcular a força magnética. Então, como é que é mesmo? Força magnética, B vezes Q, ou se for aí, alterando qualquer uma dessas, não quer dizer absolutamente nada, seno de θ. Muito bem. Então vamos ver, as unidades estão todas coerentes. Como coerente? A velocidade está em metro por segundo, a carga está em coulomb e o campo magnético está em Tesla. Então as unidades estão coerentes, só matemática pura. Quem é B? 2 vezes 10 dá menos 5. Quem é Q? 5. Quem é V? 8.000. E quem é seno de 30 graus? Então, seno de 30, né, é meio. Então, temos que saber isso aí. Normalmente é dado isso. Se não é, tem numa tabelinha para buscar. O restante agora, o que eu vou fazer? Pura matemática. Tem o quê? Tem uma condição de notação científica aqui no meio que tem que ser trabalhado. Então, eu tenho que a força magnética, aqui vai ser... Aí posso multiplicar tudo. Posso deixar tudo em forma... Então, posso fazer bastante coisa aqui. Por exemplo, aqui e aqui posso simplificar, fica 4.000. E agora? 2 vezes 5, 10, vezes 4.000, 40.000. Pronto. Vezes 10 a menos 5. Então, multipliquei isto, vezes isto, vezes isto. Então, deu 2 vezes 5, 10, vezes 4.000, 40.000.
Agora eu vou representar isso aqui, este número aqui, na sua forma, que forma? De notação científica. Então, Fm igual a 4 vezes 10, a quarta, vezes 10 a menos 5. Aí eu vou lá no canal e vejo como é que eu faço isso. Multiplicação de potência de mesma base dá 4 vezes 10 a menos 5. Menos 1, desculpe, menos 1. Que quer dizer que a força magnética aqui é 0,4 newtons. Somos expoentes, sobra 0,4 newtons, ok? Pela fórmula, então agora nós queremos o quê? Agora estamos buscando esse cara aqui, o campo magnético. Não tem problema, você põe cada coisa no seu devido lugar. Muito bem, aí tem alguns detalhes para a gente ver aqui. A força está 0,048. Então, posso colocar assim, posso transformar isso em notação científica, sempre é mais fácil. Transforma tudo em potência de 10. Então, primeiro, eu tenho três casas para a esquerda. Então, vou escrever isso aqui como 48 vezes 10 a menos 3. É o mesmo número 1000. Então, vou colocar 48 vezes 10 a menos 3. B nós queremos saber. A carga. Agora, outro detalhe aqui. 16, o que é esse U com essa perninha mais comprida? Microcoulomb. Então, se é micro, não pode entrar assim. Então, a carga aqui é isso aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 6. Quando é micro, é menos 6 coulomb. Então, vou escrever 1,6 vezes 10 a menos 6. Muito bem. O que mais que nós temos ali? A velocidade. A velocidade é a velocidade da luz. E agora, a velocidade da luz. Então, é uma partícula que vem numa onda eletromagnética. Velocidade da luz. Quanto que é? 3 vezes 10 a oitava. Então, 3 vezes 10 a oitava. Muito bem. E esta carga foi lançada perpendicularmente, quer dizer que fez um ângulo de 90 graus. Se fez um ângulo de 90 graus, então eu tenho que θ igual a 90 graus, então o seno de 90 é 1. Então vem esse conceito também, cobra alguma coisa trigonométrica ali. E agora? Agora você isola o valor aqui do B. Quem está multiplicando passa dividindo. Então vai ficar 48 vezes 10 a menos 3 sobre 1, não vai alterar, 1,6 vezes 10 a menos 6, que multiplica 3 vezes 10 a oitava igual a B. Pronto. E agora? Agora você faz a parte. Que parte? A parte... Qual parte? A parte matemática aqui. Por exemplo, aqui eu tenho 10 a menos 6, 10 a menos 8. Eu posso colocar tudo em cima com sinais trocados. Pode. Posso fazer 3 vezes 1,6. Então vai ficar 8 vezes 10 a menos 3, vezes 10 a mais 6, estava menos, vai mais, vezes 10 a menos 8. Quando você passa para cima, você troca o sinal. E 3 vezes 1,6, olha a questão, 4,8. Muito bem. Aqui vai dar 10. 4,8 dividido, então eu já posso riscar isso aqui e colocar um 10 aqui elevado a 1. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Repete a base, 10, e somos expoentes. Então vai ser 7 positivo e 11 negativo. Então 10, aí você coloca 1 na frente. 1 vezes 10 dá menos 4, Tesla, aí está feito. Na verdade é simples o cálculo. O que eu tenho aqui é uma quantidade aritmética, ok?